Encontro Selvagem. Fermentando a brasilidade através dos líquidos. Chegando aqui, essa vai ser uma discussão que a gente quer a contribuição da plateia, do pessoal de casa. A gente vai dar um pouquinho da nossa visão, mas são vocês que usam as leveduras, são vocês que testam o projeto, né? Então é importante a participação, principalmente aí dos cervejeiros, das cervejeiras, para a gente conseguir, acho que, começar uma discussão, tentar um consenso que não vai existir, não é esse o objetivo, né? Mas a gente ampliar um pouquinho o entendimento sobre o que a gente busca com as leveduras cervejeiras. Bom, primeiro eu queria que vocês se apresentassem um pouco, contando um pouquinho quem vocês são, o que vocês fizeram, por que vocês estão aqui e por aí vai. Meu nome é Luciana Brandão, sou do Laboratório da Cerveja. É uma empresa que está localizada ali em Nova Lima, próximo de Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente produz leveduras líquidas, principalmente para cervejarias da região. Minas Gerais a gente atende mais na região mesmo e para cervejeiros caseiros. Então a gente produz levedura e também trabalha com controle de qualidade de cerveja, tanto microbiológico quanto físico-químico, recebendo amostras aí do Brasil inteiro. A gente contribui dessa forma aí para o mercado. Eu sou a Gabriela Miller, sou uma das diretoras da Levtech Tecnologia Viva, fica lá em Floripa. Também trabalhamos com a produção de leveduras líquidas, principalmente para cervejarias. Trabalhamos com a parte de controle de qualidade também, né? E até foi interessante, quando a gente começou a empresa lá em 2015, o nosso primeiro produto eram kits para controle de qualidade. E eu fui num Festival Brasileiro da Cerveja apresentar o produto e era uma coisa que os cervejeiros não tinham interesse. Em 2015, não, minha cerveja não contamina, não tem bactérias, né? Então, foi o meu primeiro plano de negócio, não funcionou. E aí, a gente entendeu que realmente precisava eram leveduras. Então, eu entrei nesse meio da cerveja porque eu produzia leveduras para fermentação de etanol combustível. E aí, depois eu percebi que a cerveja era muito mais interessante, né? A gente podia beber, podia criar. Então, enveredei para essa parte da cerveja. E agora estamos aqui, né, em busca da levedura brasileira. Então a gente fez umas perguntas, a gente estava conversando essa semana e levantando algumas perguntas que a gente poderia trazer de informações. Mas o mais legal é que vocês também interagissem com a gente, que foi que nem a Gabriela estava falando. Então fiquem à vontade para levantar a mão, perguntar. Bom, a primeira pergunta, a primeira questão é: aonde a gente encontra essas leveduras? Porque assim, a gente sabe que esses micro-organismos vivem em qualquer lugar, no seu sapato, na luz não, mas no pão, enfim, na parede, na folhinha, na florzinha, na abelhinha e por aí vai. Mas a gente está pensando então em leveduras para fazer cerveja. A gente não está pensando em leveduras para fazer bioetanol, para ser utilizada na indústria de biotecnologia em geral. A gente está pensando em fazer cerveja. Então onde que a gente vai procurar essas leveduras? Na Levtech, no Laboratório da Cerveja, lógico. Mas na natureza, né? Existem mais de 1.500 espécies de leveduras. Muito mais do que isso, né? Esse dado que eu tenho já deve ter aí... Já deve estar um pouco ultrapassado. É que nem exoplaneta. Já deve ter 2.000, 3.000, alguma coisa nesse sentido. Nem tudo é Saccharomyces. Nem tudo é Saccharomyces. Mas a que importa pra gente é a que fermenta. É, né? E a gente gosta da Saccharomyces porque a gente está acostumado com ela, né? Exatamente. Então, onde que a gente encontra isso? Em locais que vão ter produtos para serem fermentados. Então, a gente tem que ter carboidratos, né? A gente tem que ter os açúcares, mas a gente também tem que ter proteínas, tem que ter gordurinhas, porque as leveduras todas precisam disso para crescer, para multiplicar e para fermentar. E onde é que a gente tem isso, né? Frutas, bebidas fermentadas, onde mais? Eu acho que a grande resposta disso é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, são em fermentações, em processos de fermentações tradicionais. De preferência, fermentações tradicionais de substratos amiláceos. Porque assim, a cachaça é um local onde a gente pode ter a prospecção de leveduras? É óbvio. Imagina a fermentação natural, fermentação com leveduras nativas do Brasil, alambiques centenários. A gente tem alguma cervejaria centenária que tenha uma fermentação tradicional do Brasil? Não tem? Mas ainda não, mas os alambiques a gente tem. Então assim, a manipoeira, eu acho que ela representa uma das fontes mais ricas, porque o que a gente tem? Um substrato amiláceo com leveduras nativas. Então é isso, fruta funciona, mas há grandes chances de a gente encontrar uma levedura
que não vá fermentar o nosso mosto cervejeiro é grande. Porque lembra uma coisa, a fruta, ela tem alguns açúcares mais simples, mais fáceis de serem fermentados. E outra, por isso, e além disso, tem uma quantidade enorme de micro-organismos ali. Então, aquilo que a gente viu no dia zero, vai ser muito maior. E aí, as leveduras do tipo Saccharomyces, muitas vezes não estão presentes nesses lugares que tem muito açúcar. Tem muita competição, ela não tem interesse em ir para lá. Tipo, aqui eu vou ter que ficar gastando energia para conseguir um grãozinho de açúcar, eu vou para outros lugares. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar quando vai isolar um organismo da natureza, vai estudar um organismo da natureza, em primeiro lugar, o que você quer que ele faça? Fermentar? Legal. O que você quer que ele fermente? Então, você vai delineando isso. É uma caça, né? É um jogo quase. E depois você conseguir, fala assim, a gente já sabe que existem alguns gêneros, pelo menos a gente sabe, acha que conhece todos os gêneros de levedura. E o que você quer? Então, eu quero uma Saccharomyces. O que ela gosta? O que ela não gosta? Onde eu posso procurar ela? Não, eu não quero uma Saccharomyces, eu quero uma Starmerella. Eu vou procurar esse organismo, eu vou saber exatamente aonde que é a fonte daquele organismo, a fonte natural daquele organismo. Então eu vou atrás disso. Tudo fermenta, ou quase tudo fermenta, mas nem tudo que fermenta é o que a gente quer. Então a gente precisa delinear algumas coisas que vão levar a gente à cerveja. E acho que todo mundo pode e deve fazer a busca de novas leveduras. Não precisa ser só um laboratório. Eu posso buscar novas leveduras próximo da minha cervejaria. Se eu tenho uma cervejaria localizada um pouco mais afastada, no espaço rural, digamos, no centro de São Paulo, é um pouco mais difícil. Você vai achar coisas estranhas. Né? A gente ter uma microbiota próspera para fermentar. Mas sim, eu posso buscar a partir de frutas, eu posso buscar a partir de substratos amiláceos, posso buscar a partir de fermentações de vinhos naturais, né, onde eu não tenho a presença do sulfito, que eu tenho ou pomares, enfim. O importante é, depois que eu buscar essa levedura, eu testar ela em fermentações com mosto de cerveja. Ou até mesmo adaptar ela para isso, né? Porque a gente consegue fazer isso, é um organismo vivo. Então você consegue fazer um processo adaptativo. Lógico, ela tem que ter as ferramentas para poder fazer isso. Não adianta você também querer dar asas para quem não quer voar. Então, mas você pode também treinar aquele organismo, fazer uma domesticação desse organismo para ela conseguir melhorar o desempenho dela dentro de uma cervejaria. Aí a próxima era, quais seriam as características desejadas ao se buscar leveduras selvagens brasileiras? Fermentar, em primeiro lugar. Eu acho que a grande questão é, óbvio, fermentar mosto cervejeiro. Então, ter um limite de atenuação. Existe um limite? Não, depende do que você quiser fazer. Posso fazer uma NEIPA com uma levedura brasileira? Posso buscar uma levedura que fermente 60%, 65%. Posso fazer uma Saison com levedura brasileira? Posso, vou buscar uma levedura que atenue 90%, 95% do meu mosto. E principalmente o sensorial, que eu acho que esse é o grande desafio da gente encontrar leveduras brasileiras. Porque eu vejo que o sonho do cervejeiro é ter uma levedura brasileira neutra. Gente, vamos acordar, não é assim. Então, assim, muitas vezes a gente quer o terroir brasileiro com uma levedura neutra. Tá, e o que isso vai influenciar? Mas eu quero fazer uma lager com levedura brasileira. Né? Será que esse é o caminho? Então a gente tem que entender o perfil sensorial. A gente tem que entender que o Brasil é um país tropical e quente. E uma coisa que a gente já sabe, as leveduras que são isoladas em locais com temperaturas médias de 20, 22 graus, são leveduras que vão produzir sabores. Sabores complexos, ésteres frutados, cítricos, muitas vezes compostos fenólicos. Pode ser cravo, pode ser especiarias, pode ser band-aid, pode ser o defumado. E álcool superior, né? Então, assim, toda essa questão sensorial. Então, assim, eu vejo que o Brasil, a gente tem uma dificuldade climática para tentar isolar leveduras mais neutras. Vale lembrar, assim, que esses organismos, eles vivem na natureza. Então, eles estão em competição com outros. E todos esses ésteres que a gente acha legal ou não legal, é uma resposta àquele meio ambiente. Então, é natural que ela vá produzir ésteres. É natural que ela vai trazer
fenólicos também é natural. Exatamente. Por competição ela produz aquilo, porque de alguma maneira ela acaba inibindo algum outro organismo de crescer ali. Então é natural, se você está pensando num organismo selvagem, é natural que ele vá produzir tudo aquilo, porque ele se adapta à natureza. Ele não é um organismo que você pega ali na geladeira, põe para crescer, açúcar, água, mostinho. Toda levedura produz ésteres, né? Faz parte do metabolismo. E é lógico que a temperatura, ela influencia muito aí nessa percepção sensorial dos ésteres que foram produzidos. A Star Brasilis, por exemplo, é uma levedura que produz ésteres, mas ela não produz ésteres da forma como a gente percebe na Saccharomyces. Então, a gente teve cervejas, vou falar na palestra, a gente teve cervejas que foram produzidas com a Star Brasilis, que tem aquela característica mais esterificada, mais frutada, mas alguns cervejeiros fizeram cervejas mais neutras com a levedura. Ou seja, o meio onde ela está vai responder. Mas ela é completamente tropical. Ela pode fermentar, inclusive, em temperaturas de 25, 26 graus. Me perguntaram se pode fermentar ela a 30 graus, como uma Kveik. Eu não fiz o teste, mas está disponível aí para quem quiser testar. Talvez né? fique Eu acho ruim, que vale a pena. Né? Talvez os ésteres vão embora também, a gente não sente. Mas é isso. Acho que a gente tem uma diversidade muito grande de leveduras que a gente pode isolar e testar. Porque muitas vezes a levedura não teve contato com o ambiente fermentativo como o da cerveja, com a maltose, como foi o caso da Star Brasilis. Né? Ela nunca teve acesso à maltose. Só que a gente colocou a levedura para fermentar maltose e descobriu que ela fermentava. Então foi assim que despertou. Né? Então, assim, a gente tem uma biodiversidade. Essa é uma pergunta que a gente tinha. Será que nessa imensidão, nessa biodiversidade nossa, a gente não vai ter uma única levedura que possa fermentar as nossas cervejas que estão aqui, que sejam originalmente brasileiras, isoladas de flores, das nossas frutas, de abelhas, insetos polinizadores, do mel, do pólen, né? Com certeza tem, e a gente tá aí para mostrar que tem. Olá. Sobre algumas coisas. Vocês estavam falando da levedura brasileira e o que as pessoas estão procurando. Vou falar primeiro a minha opinião, depois eu quero ouvir a de vocês, né? Eu acho que o que é legal dessas explorações, seja no Projeto Manipoeira, ou seja, de você pegar levedura XYZ daqui ou de outro lugar, a gente testar e a gente simplesmente tá aberto a ver o que acontece, né? Do que a gente talvez está procurando uma determinada coisa. Por quê? Porque, de qualquer forma, é igual você falou, você fala, eu vou pegar uma levedura brasileira para fazer uma saison, mas você já falando, vou fazer uma saison, você já se fechou numa caixa que saison tá na atenuação de X a tal, vai ter o fenólico, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Só que ela se limitando, você, na verdade, e pensando em terroir, pensando numa identidade sua, você já tá pensando, ok, a minha identidade de saison vai ser alguma coisa igual eles fazem na Bélgica lá, mas talvez um pouquinho diferente. E agora em relação à levedura neutra, se ela é neutra, ou seja, não, o neutro eu imagino que querem dizer que é com pouco caráter de fermentação, pouco éster, pouco tudo, né? Que destaque mais o ingrediente usado do que a fermentação. Até aí, e daí, se você isolou, o que você acha sobre isso? Se ela é neutra, e daí, se ela veio aqui do Brasil, se ela é de outro lugar, se ela não imprime nenhum caráter, se o seu objetivo é que ela não imprima caráter no seu produto final que vai chegar no seu consumidor, o que importa é a origem dela? Então, isso é uma questão bem importante, mas é o sonho, é o desejo das pessoas. Fazerem uma IPA com levedura brasileira. Não, gente, IPA tem que ser com lúpulo brasileiro. Então, essa é a ideia, entendeu? Cada cerveja, ela tem que ter, para ter a identidade brasileira, a gente pode explorar cada ingrediente talvez separado. Então, a IPA explorar o lúpulo. Eu não preciso usar uma levedura brasileira que seja neutra para eu talvez fazer uma Brazilian IPA, IPA. Porque o meu foco vai ser no lúpulo que vai ser brasileiro. E sobre a questão do se fechar no que a gente quer, basicamente a gente tem os testes, né? Capacidade de atenuação, floculação e o perfil sensorial num mosto neutro. Esses são os primórdios do que a gente faz. Peguei uma levedura, vou testar como ela funciona numa cerveja. Primeiro eu testo floculação, testo atenuação e faço um perfil sensorial no malte Pilsen, base Pilsen só.
E aí ela me indica o que ela vai produzir. Lupulado ou não? Baixíssimo lúpulo. Tá? A primeira teste eu faço Tipo, até sem eu uso 6 IBU no máximo, assim, né? Só. Aí a levedura vai se expressar. A partir dali, eu vou te mostrar. Ó, eu tenho essas 10 leveduras com esses 10 perfis sensoriais, com essas diferenças de atenuação e floculação. E você vai escolher o que você vai fazer. Ah, eu tenho uma receita que essa levedura vai contribuir porque eu preciso de um corpo mais baixo e um final seco, com tal percentual de ésteres. E aí eu vou aumentar a complexidade da minha receita usando grãos que vão propiciar, aumentar, sei lá, a produção de algum fenólico, ou uma temperatura que vai aumentar a produção de ésteres, ou vou tentar uma temperatura mais neutra. E aí a gente vê que o número de testes que a gente precisa fazer para conseguir, né, caracterizar uma levedura é gigantesco, porque eu tenho que fermentar de 10 a 30 graus. Eu tenho que usar uma taxa de inóculo mínima até uma taxa de inóculo máxima, porque tudo isso vai influenciar, fora os grãos, os ingredientes, os outros insumos que a gente coloca, né? Então, esse momento aqui é para justamente a gente mostrar que as leveduras existem e que a gente precisa demais dos cervejeiros. E o desenvolvimento ele vai ser muito mais rápido se a gente conseguir trabalhar juntos. Porque não adianta a gente testar só em laboratório. É o que a gente acabou de falar na palestra anterior. Uma coisa, ela tá ali no laboratório, guardadinha nas condições. Outra coisa, ela tá no teu mosto, com os grãos que tu usa, no mosto dele, na outra cervejaria, que aí resolveu fazer 1000 litros. Vamos ver como é que fica. Então, essa interação é justamente para que a gente consiga um desenvolvimento mais rápido. Se vocês acreditarem na levedura brasileira. Se a levedura brasileira for realmente alguma coisa que vai impactar no negócio de vocês, ou vocês realmente... Vamos vestir essa bandeira e vamos ver o que acontece utilizando leveduras brasileiras. E aí, olhando para a levedura e vendo o que ela vai entregar. E aí é legal isso que tu falou, não tá realmente fechado na caixa. A gente precisa pegar os dados básicos da levedura e eu vou entender o que ela pode me entregar para desenhar uma receita. Há muitas vezes a levedura que a gente chama de selvagem, endêmica, ou que seja, ela vai ter outras características diferentes. Então não adianta você pegar uma levedura, essa levedura selvagem, e querer que ela faça uma IPA, uma lager, enfim, por aí vai. Você precisa entender também aquela levedura, o que ela é capaz. Então não é porque você isolou, porque tem muito disso. Pô, você isolou uma levedura lá do, sei lá, de uma palmeira de não sei aonde. Vou fazer uma IPA com ela. Você tem que conhecer. Você tem que conhecer aquele organismo. Aquele organismo não vai ter a não capacidade de fazer isso. Você não consegue fazer. Até para você entender qual... Bom, ela se enquadra nesses estilos aqui, mas também nada te impede de querer fazer... Eu quero fazer uma IPA assim com essa levedura brasileira aqui que produz essa. Eu vou te falar, eu fiz uma Session IPA com a Star Brasilis. Ficou frutada. Mas ficou legal, ficou diferente. A Session IPA brasileira. Você foge do estilo, né? Cara, mas é isso, com esse monte de lúpulo frutado. Um monte de biotransformação. Por que a gente não pode usar uma levedura frutada para uma IPA? Ué, pode? Você pode. Por que não? Né? Por que a gente não cria um outro estilo? Mas assim, eu agora pensando no caso da... Eu não sei se sabe disso, se vocês conhecem, mas, por exemplo, a levedura favorita, provavelmente, do mundo da cerveja artesanal, a Chico, o S05, que ela não é hiper neutra, mas ela é relativamente neutra, né? Eu acho. E super domesticada. Sendo uma levedura, acho que talvez mais recente do que as super antigas de Lager, que também não é tão antiga assim, mas você sabe o trajeto dela do mundo selvagem até chegar aqui, né, da gente? S05? Não, a gente só conhece da 3470, né? Das lagers, principalmente, né? Mas eu acho que isso não é. Não, mas a gente conhece. Né? A gente conhece o processo evolutivo recentemente das lagers, mas não quer dizer que aquela lager que você utiliza ali, quanto tempo ela foi domesticada, quanto tempo. Assim, você não consegue traquear, entendeu? Pelo menos. O que a gente sabe de domesticação de levedura que a gente estava conversando, né? As leveduras foram aí no que período que era aquilo? Cretáceo? O que era aquilo? Então. Surgiu naquele momento, quando as frutas começaram a surgir no mundo. E aí, as leveduras conviviam junto com as bactérias naquele momento.
E para elas, as bactérias sempre multiplicavam muito mais rápido que as leveduras. E para elas conseguirem sobreviver naquele ambiente e multiplicar, elas tinham que ter algum plus, alguma coisa a mais. E aí, algumas leveduras mutantes naquela época bem, né? Elas começaram a produzir álcool. E o álcool eliminava as bactérias naquele ambiente. Então, elas começaram a ficar muito bem adaptadas a essas condições com grandes concentrações de açúcar. E no período, né, que foi sendo fazendo as fermentações também abertas, quando se começou a descobrir como fazer cerveja, o reaproveitamento daquela espuma e para fazer um próximo lote, era aquilo que fazia com que você pegasse as leveduras mais adaptadas, sem saber o homem fez isso, né? Mais adaptadas àquela fermentação que você estava fazendo, para fazer uma próxima que ficasse tão boa quanto aquela. E dessa forma você foi domesticando. Isso milhares e milhares de então, anos. Assim, a Saccharomyces cerevisiae como um todo, não estou falando de linhagens específicas, igual você está falando aí da Tico, elas tiveram mais ou menos esse mesmo processo. Em determinada cervejaria, foi se fazendo essa reutilização da levedura. Então, essa reutilização, você selecionava os micro-organismos que estavam mais aptos ali a fazer a cerveja que você estava gostando. E que você Se a cerveja ficou ruim, ele o não cara jogou reaproveitava. fora. O cara abriu a torneirinha ali e jogou fora. E a gente sabe que é levedura hoje, a gente nem sabia. Mas a gente pode domesticar, mas tem que entender que a domesticação em laboratório, hoje ela é mais rápida. Porque a gente tá falando de fermentações de 7.000 anos e a gente conhece a levedura há 180 anos. Então, né, por enquanto era tudo mágica. Alguns 1000 anos ali do pessoal fazendo essa domesticação. Sim, é possível. Primeiro, a gente tem que ter a levedura que esteja adaptada e que seja robusta para fermentar cerveja. E depois a gente pode fazer uma domesticação dirigida em laboratório, buscando um perfil mais neutro, porque uma das grandes características de domesticação de levedura é a eliminação do gene POF. É o silenciamento daqueles genes que produzem esses compostos fenólicos. Essa é a grande marca da domesticação. Então, eu acredito que é possível domesticar as leveduras, tanto para elas mudarem o perfil sensorial, aumentar a tolerância ao álcool, aumentar processos de floculação, enfim, várias coisas. E aí eu queria agora provocar vocês. Ele tem uma pergunta. Tá, depois eu provoco. Mas pode provocar também. Bom dia, pessoal, tudo bom? Sou o John, da cervejaria Roncaloto. Quando vocês falaram bastante sobre o perfil que o cervejeiro procura de IPAs, eu discordei um tanto, assim. Na realidade, quando fala que quer procurar uma levedura brasileira, justamente o que ele acabou comentando, eu quero com terroir, eu quero com expressão ali. E a gente fala muito da levedura neutra, o S05, que seria a base de IPAs, mas IPAs que fizeram um grande sucesso e foram a grande onda são as Juicy, que tem uma expressão da levedura junto com o lúpulo, né? Então, se você tem o lúpulo brasileiro, que a gente tem uma experiência recente de ter usado muito boa, e junto com uma levedura nacional que ela tem algum tipo de interação com essas moléculas do lúpulo, os tióis ou outras biotransformações, é muito interessante pra gente. Então, não fiquem com essa imagem do cervejeiro, a gente quer fazer coisa diferente. E aí, agora eu vou aproveitar o teu gancho pra fazer a provocação. Vocês, o que vocês esperam da levedura brasileira? Ele já falou. Eu tenho uma resposta muito clara, que é a minha única preocupação. Resistência dela à sanitização. Se a gente tem uma levedura muito resistente à sanitização, eu tenho receio de começar ela contaminar outras cervejas. Mas, em geral, a gente vai procurar leveduras que não sejam esporuladas, leveduras que sejam aptas para o processo industrial. De resto, eu só quero novidade. Então, Esther, no teu caso, eu quero leveduras que expressem um perfil sensorial frutado. Alguém tem alguma ideia sobre isso? Vocês já pararam para pensar o que eu quero de uma levedura brasileira? Não necessariamente frutado. Pode ser condimentado. Pode ser. Não, depende. Legal, porque é exatamente essa a ideia. É abrir o leque para todas as opções. Porque se eu chegar numa levedura que faz exatamente a mesma coisa que a Juicy, galera, eu já tenho levedura de Juicy, não preciso. Exato. Eu não preciso de uma neutra, já tenho a 05. Você não quer uma brasileira que vai fazer a mesma coisa que a inglesa faz? E aí, agora, acho que a gente pode andar um pouquinho na nossa mesa aqui. A próxima pergunta da nossa moderadora aqui. Da moderadora que é ela, que ela da plateia? Vamos fazer uma pergunta da plateia e mais comentários do pessoal de casa, pode ser? Bora. Sim.
Bom dia, tudo bem? A pergunta é sobre esse onde encontrar, né? Porque pensando na abrangência de você procurar tanto neutra, para quem quer neutro, ou condimentado, frutado, que seja, eu penso assim, claro, você não vai chegar e pensar em um lugar com fauna e flora abrangente. Você não vai chegar na Amazônia e lá e tentar, né? Impossível. Mas pensando em cervejarias que tenham, por exemplo, app perto, não tem como fazer alguma parceria, alguma coisa para tentar isolar de alguma maneira, colocar tanto mosto com açúcares mais simples e complexos para ver a adaptação da levedura? Não sei se é uma opção. Eu não entendi o que você disse, que tem o quê? App perto? Tem alguma área de mata, alguma coisa assim? É super possível. Área de proteção. E é possível na Amazônia selecionar também. A gente já tem leveduras selecionadas na Amazônia que trazem um perfil sensorial. Então, sim, aonde a gente tiver natureza perto, é possível selecionar leveduras. Voltando nessa questão da neutralidade, Brasil, a gente não pode ser neutro, não. A gente tem que... O negócio aqui é tropical, a gente quer. Mas se você pensar, né, a Pastorianos é um híbrido. Então, vai ter que, para ser neutra, é um híbrido entre Saccharomyces cerevisiae e uma levedura que era de ambiente temperado. E a temperatura, ela tem muita influência aí na produção desses compostos. Então, vai ser... Assim, ia ser um achado, né? Uma levedura neutra. Não seria... Eu não acho que seria, inclusive, Saccharomyces. E assim, como a manipoeira, aqui é a pontinha do iceberg. A gente está começando uma discussão que ela não existia. Hoje a gente tem leveduras brasileiras disponível. O Laboratório da Cerveja tem levedura brasileira. Levtech tem levedura brasileira. Brettanomyces, Saccharomyces e um outro gênero. Então eu convido vocês também a participarem das nossas palestras, que vocês vão conhecer um pouquinho mais cada tipo de levedura brasileira hoje disponível para vocês. O Diego, né, é o terroir manezinho, né? Então, ele também, depois que a gente conseguiu isolar uma Saccharomyces de Santa Catarina, de Florianópolis, ele trocou a levedura base dele para ter um terroir 100% local. Então, assim, assistam as nossas palestras, porque a gente vai mostrar para vocês o que a gente tem e buscar uma cooperação para que realmente a gente consiga, junto com os cervejeiros, explorar novos sabores, novas receitas. E assim, estimular as universidades, os institutos federais, que a gente também precisa de pesquisa aplicada, voltada para a cerveja. Não adianta nada a gente fazer isso, né, do que a gente faz, se a cervejaria não estiver disposta a falar, não vou usar não, depois vai contaminar todos os meus tanques, essa coisa toda. E também, gente, tem uma pontinha muito importante que são os consumidores. Se o consumidor da sua cervejaria não estiver disposto, você não vai fazer cerveja com isso. Vai depender do nicho, né? Vai depender do nicho. Então, são algumas cervejarias realmente específicas que vão ter mais interesse nisso. Mas, popularizando a coisa, eu acho que, né, mesmo que seja uma Saccharomyces cerevisiae, dá para todo mundo usar. Ela tá aqui, você não precisa trazer de fora para poder. Eu não posso deixar de comentar que manhã linda, só de mulheres nesse palco. E a participação das mulheres também em casa tá bem expressiva, especialmente falando de leveduras. A Paola Maciel, que já trabalhou com a Gabi, também está fazendo perguntas aqui, falando de locais onde a gente pode isolar alguns micro-organismos. E a Anastácia está perguntando, se eu for isolar uma levedura ou alguma, não Saccharomyces, que seja, de uma fruta e isolar ela de outra fruta, completamente diferente. Isso expressa um éster diferente nela? Como é que funciona? A mesma espécie? Isso, a mesma espécie poderia expressar coisas diferentes? É só ver a Saccharomyces. Você tem uma gama de Saccharomyces hoje em dia no mercado e elas é a mesma espécie, mas as linhagens são diferentes e elas vão expressar coisas diferentes. Então, sim, agora pensando no meio selvagem, você pode ter a mesma espécie e ela expressar diferentes características porque ela está naquele meio ambiente. Pensa uma Saccharomyces que vive numa frutinha, fácil, ou uma Saccharomyces que vive num tronco. É mais difícil viver no tronco, ela vai precisar de outras ferramentas para conseguir viver ali, consumir aquele açúcar que vive ali. Uma Saccharomyces que vive num deserto ou uma Saccharomyces que vive numa vinícola. É bem diferente. É composição.
o substrato importa. Você utiliza a mesma linhagem de levedura para fazer cervejas diferentes. A quantidade de carbonos, nitrogênio, tudo que está ali influencia. O pH influencia, a pressão influencia. Então, ela vai influenciar no metabolismo da levedura para produzir diferentes compostos. Até porque provavelmente serão 2 indivíduos diferentes, né? Exato. Porque eu gosto de pensar as leveduras como indivíduos. É a mesma coisa, nós 3 somos homo sapiens. Sapiens. Né? Mas nós somos 3 indivíduos diferentes. Uma nasceu cabelo azul, outra, né? E é exatamente a mesma coisa. Então, cada levedura é um indivíduo e tem a sua personalidade que é expressada em termos de sabor e aroma, né? Então, quais seriam os ambientes mais propícios pra gente buscar leveduras novas? A Lu tá usando a Stamerella de flor, né? E É associada à abelha, isso vale lembrar. Associada à abelha, é verdade. Essa levedura, a Stamerella, ela é conhecida como uma levedura que você encontra facilmente a abelha. Eu já isolei muita levedura de abelha e Stamerella vem assim de monte. É. A outra pergunta, que eu acho que é mais ou menos o que a gente estava falando, vocês acham que a gente teria uma característica própria brasileira, um terroir próprio? Cara, se tiver um terroir, é que nem a Lu falou, é o tropical. Porque… E eu acho que na Manipoeira a gente aprendeu uma coisa agora na palestra e foi sensacional, que ela é muito regionalizada. Então, a gente vai pensar no Brasil tendo tantas diferenças sensoriais entre a Manipoeira de cada região. Então, a gente tem que pensar, é um terroir brasileiro. Tem que ser uma coisa em comum para todos os locais. E o que vai ser? Então, assim, temos essa resposta? Óbvio que não. Começamos ontem. Então, a gente precisa de um tempo ainda de experimentação para tentar definir o que é um terroir brasileiro. Não, e o terroir brasileiro vai lembrar que é o Brasil, é um país continental. Isso. Você tem vários biomas, mas talvez várias temperaturas. Uma coisa em comum. Pode ser. E é o que a gente talvez tenha que entender, que essa coisa em comum vai ser o terroir brasileiro. E ele pode vir dos grãos, ele pode vir do lúpulo, e ele pode vir sim da levedura também. A gente não precisa dizer assim, nós temos um terroir brasileiro, ele tem que ser só isso. Porque a gente é muito grande e tem muitas variáveis. A discussão que a gente estava no grupo, né, se realmente se a levedura poderia fazer parte desse terroir. Acho que terroir é uma discussão tão grande, né, gente? Que não dá pra gente ficar discutindo muita coisa aqui, não. Quer mudar esse nome terroir pra… Até culturalmente, né, influencia, assim. E será que a levedura… acho que não sei se a Gabi, ela concordou. Não, acho que é mais lúpulo e malte. Mas a levedura, ela é produto do meio. É a temperatura, então. É clima, é solo. É tudo que tá ali. Eu acho que a levedura tem a ver com o terroir. Aí a gente ficou nessa discussão. Vocês acham que micro-organismo vai influenciar aí no terroir? Quem acha, levanta a mão. O Alan já tem outra opinião. Eu acho mais ou menos, mas eu acho que a gente precisa encontrar alguma coisa que seja única do Brasil e seja em comum de todos os locais, né? Pra gente ter um terroir brasileiro ou, podemos ter terroirs regionalizados, né? Que aí a gente entra no que já existe das microbiotas individuais, que nem o queijo da canastra. Exato. E assim, isso também é um terroir. Pois é, o queijo não tem o terroir dele. E é brasileiro também, de uma certa forma, né? Só tem no Brasil, só que é naquela micro-região. Isso pode funcionar também como um terroir brasileiro. Sim. Uma coisa que eu acho em relação ao terroir, assim, é meio ridículo a gente falar de terroir do Brasil, ou do mesmo, porque se você vai pro mundo do vinho, você tem a vinha que cresce na encosta A, que pega o sol aqui, é um vinho e que dá edulada na mesma propriedade, na mesma pessoa cortando, é só que esse aqui tá aqui, ou aquela ali tá no baixo do vale, outro tá no alto, pega vento. Isso é difícil, mas sem dúvida a levedura faz parte disso. Inclusive, a levedura que vai estar naquela uva, usando esse exemplo, ela vai funcionar de um jeito diferente, porque aquela lá gosta mais de vento, a outra gosta mais de sol, etc. A questão é, eu imagino, sou uma coisa que a gente fala, né, de ter um caráter, e basicamente o que eu faço na cervejaria também é isso, tentar encontrar uma identidade minha, né, e tentar criar uma coisa. A questão é que eu acho que o terroir, ou a escola, ou que seja brasileira, a gente pode até buscar alguma coisa, nós individualmente como produtores, mas a gente tem que pensar que ela vai surgir, vai ser observada
de um observador distante, sabe? A gente aqui tá no meio do caos e cada um fazendo sua coisa. E acho que ao longo do tempo, acho que isso Exatamente. tudo Então, vai ser... Não é de um dia da pro mesma outro. forma, não pode ser uma coisa do... Como que chama? Não sei a expressão em português, tá? Não é top-down, quer dizer, você... Não é de baixo pra cima. Vai ser, assim, daqui a uns anos, a gente fazendo a manipoeira, fazendo fermentações selvagens, fazendo fermentações convencionais, vendo como que o mercado reage ao produto X ou produto Y, o que acaba vendendo mais, o que acabam produzindo mais, e aí você de fora vai conseguir dizer, né? Eu acho difícil a gente falar o terroir brasileiro é tropical, eu não sei. Não sei se é tropical, ou se é frutado, ou se é neutro, ou o que é, né? Você Porque ele falou, talvez ele não exista um terroir brasileiro. Mas talvez a gente tenha uma observação geral, como na Alemanha, apesar de ter um monte de tipo de cerveja, você tem certas características que regionais são globais, como uma escola. Na Bélgica tem outra. Na Bélgica ainda tem mais variação, né? Você tem trapistas e lambic, pra mim não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São duas coisas diferentes. Mas eu acho que é isso que a gente tem que... Talvez a gente não tenha que levar isso tão a sério e sentir tanto peso que a gente precisa encontrar logo a nossa identidade, né? Ficar nessa busca, sabe? Vai ser uma descoberta... Não, e eu acho que ao longo do tempo, talvez não seja nenhuma descoberta, seja simplesmente... Algo que é construído, exatamente. Né? E eu acho que uma das coisas que... É uma consequência de mais tudo interessantes isso. vai ver se vai aparecer algum padrão. Que padrão que vai aparecer daqui a alguns anos? Sim. O que a gente vai escolher, e assim, fazer. Só para dar um gancho, até na próxima pergunta, ele tem uma pergunta, mas eu só quero dar o gancho para o próximo comentário. A gente começou a trabalhar com não convencionais, ou seja, não Saccharomyces, há muito pouco tempo. São poucas cervejarias no mundo que trabalham com organismos não convencionais, organismos não Saccharomyces. Então, a gente só está falando basicamente de Saccharomyces. Aí quando você abre o seu leque para outros gêneros, outras espécies de organismo, cara, tudo isso já cai. Tudo isso já muda todo o perfil da cerveja, já muda todo o perfil de fermentação, já muda todo o nosso conhecimento que a gente tem. Então, a longo prazo, isso também vai mudar. As pessoas vão estar utilizando outros organismos que não são mais Saccharomyces, ou não. Mas a grande pergunta é, quem está disposto a fazer isso? Quais são as cervejarias que estão dispostas a testar micro-organismos que não são Saccharomyces? São Sebastião ali usou. Ali já pensou assim, veja bem, eu tenho que ter certeza que não esporula, que vai limpar. E faz total sentido. E óbvio que a gente, como produtor de levedura, só vai oferecer alguma coisa que seja, né, viável de ser utilizado na cervejaria. Ou então diz assim, isso aqui é maravilhoso, mas é o capeta. Usa separado, né? Bota aí uma barreira física. Então, acho que isso é uma obrigação nossa como fornecedor de dizer isso é seguro de usar e isso você tem que ter um cuidado extra que também traz um perfil maravilhoso, mas ele precisa ser usado com você tem que falar assim, olha, em se tratando de selvagem, né, talvez seria bom você fazer separado, né? A gente não sabe muito bem o comportamento, alguma coisa isso tudo sentido. é bem assim, isso tudo está se iniciando no mundo. Então, a gente ainda talvez não tenha muitas respostas às perguntas e não sabe direito como vai ser, mas a gente já tem um direcionamento para isso. Essa questão do terroir nacional ou não, né? E como foi citado aí o queijo da canastra, tem uma coisa que tem muito relação com isso e que vai muito da cultura também do povo, né? Da nossa população. Mas é a questão das indicações geográficas. É uma questão que eu venho trabalhado há algum tempo, né? E isso é muito comum para os vinhos, para os queijos e para os cafés. Então nós temos o queijo da canastra, nós temos café do Cerrado Mineiro, da Alta Mogiana, nós temos o vinho do Vale dos Vinhedos. E isso na Europa é muito comum ainda. As regiões têm um nome próprio, né, que define aquela característica local. E essa característica não necessariamente vem da terra ou do micro-organismo, mas é um conjunto de características, é um saber fazer local, que envolve a parte biológica e a parte humana, inclusive a tradição. Simplesmente de ser daquele local, você sabe, lá é legal, lá é gostoso, lá é bom, né? E isso tudo tem e características culturais, inclusive, que carregam aquele nome atrelado ao território. E esse território não precisa ser uma cidade nem um país, pode ser uma região. E eu tenho participado de grupos de discussões de indicação geográfica no Brasil, de vários produtos. E eu sou um dos que defende a indicação geográfica. Eu acho que pode ser um caminho para a cerveja também, assim como nós temos para vinhos, cafés, queijos, 2 cachaças no Brasil, que nós temos de Paraty e de Salinas, já tem indicação geográfica.
Então, de regiões com características próprias. Não necessariamente você vai falar essa é da levedura ou essa vai ser do malte, mas assim, eu sei que nessa região, essas características físicas junto com esses produtores trazem uma coisa diferente que eu vou dar um nome, né, para essa região. Então, isso que a indicação geográfica traz é uma coisa que eu tenho defendido nos grupos, porque, em geral, quando a gente fala de indicação geográfica de cerveja, a pessoa fala, não, isso não dá, a cerveja é um produto industrial, padronizado, tudo igual. E aí eu falo, não, é que vocês não conhecem muito bem, peraí, né, é tudo igual. Mas foi o que a gente viu na Manipoeira ontem, né? Quem teve ontem, teve a oportunidade de experimentar diferentes manipoeiras de diferentes locais. A manipoeira tem que ser igual? Óbvio que não. Não, mas exato. Então, de repente, esse caminho, né, só para finalizar, seja a gente chegar nesse conceito de indicação geográfica, que envolve várias coisas atreladas a uma região. E aí você dá um nome, ó, essa aqui vai ser a cerveja de tal local. Não é nada individual, não é... São as um coisas conjunto de características, né? Exato. E que nem você pensar também no lúpulo, no malte, na levedura brasileira. Não adianta, para você construir uma escola, que nem estava falando, brasileira, vai ser o conjunto de características. Vai ser o conjunto daquele lúpulo, aquele lúpulo específico, que foi ali produzido naquela região, a levedura... Pode ser até de uma outra região, entendeu? Mas aquele conjunto vai trazer isso, vai trazer essas características, esse terroir. E foi o que você falou, é muito a cultura também, a cultura de cada local. É a brasilidade, o conjunto vai ditar a obra, entendeu? Então você vai ter locais no norte e no sul do país que vão ter suas características. Então é isso que é montar a escola brasileira. É você ter vários estilos ou não estilos que vai determinar a gente ser brasileiro, a gente ter toda essa diferença. Mas aqui, pessoal, a gente tem que entender que nós estamos falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é eu pegar a manipoeira, que é a minha microbiota local, regional, para fazer um produto como a gente testou várias manipoeiras que têm perfis sensoriais totalmente diferentes. Outra coisa é a gente trabalhar com uma levedura isolada ou um grupo de leveduras isoladas do Brasil. A gente não necessariamente vai ter esse terroir regional, essa denominação de origem. Porque, como a Carola mostrou antes, na denominação de origem a gente tem 400, 500, 200 micro-organismos trabalhando naquilo ali e não é possível mimetizar isso em laboratório. E aqui a gente está propondo a utilização e buscando leveduras brasileiras realmente isoladas daqui para serem trabalhadas individualmente. Então, só para a gente entender que são dois conceitos e um não exclui o outro, muito pelo contrário, um apoia o outro. A gente vai buscar as nossas leveduras brasileiras provavelmente nesses ambientes de terroir local, regional, né? E também uma outra coisa que eu queria mostrar é pra gente olhar pro nosso lado aqui. Quem tem interesse hoje são poucas pessoas. Então, a gente, como cervejeiro e como alguém que apoia a causa e tá disposto a testar, a gente precisa contaminar mais pessoas com essa ideia. Então, fazer cerveja, mostrar pro cara e dizer, é bom, é possível, é viável, nós temos tecnologia, nós temos capacidade e recursos no Brasil para começar esse desenvolvimento. Então, isso parte das cervejarias também, querer mostrar e ampliar essa ideia, né? Temos pergunta de alguém que topou esse desafio e está usando uma não Saccharomyces. Só uma observação, eu acho que quando a gente fala de terroir, é lógico que a parte técnica é muito importante, mas eu acho que o mais importante é convencer o consumidor, o público. Uma vez que o cara tem orgulho local, é muito mais fácil a gente vender tanto a levedura quanto a cerveja. E para isso, tem que testar. Essa coisa do terroir, lá começou bem no começo, né, Lu? A fazer volumes grandes com levedura nova e com lúpulo novo. E sempre que a gente informa um pouquinho melhor que aquele produto é feito com uma levedura brasileira, ou com lúpulo brasileiro, ou com a mandioca, ou com qualquer coisa que traga o orgulho local, a venda vai lá em cima. Se a venda vai lá em cima, o coleguinha do lado quer copiar, quer fazer, e aí você começa a criar a escola. O que cria a escola não é a técnica nem a levedura, é quando o público abraça. Muito bem. Bom, isso era uma das coisas que a gente estava discutindo, era como que o público estava aberto a receber essas novas espécies, esses novos gêneros de leveduras que estão por aí. Porque não adianta nada, é legal isolar. A gente gosta, a gente é cientista, a gente vai atrás, a gente pega, putz, legal, eu descobri uma levedura, não sei de onde, ela fermenta pra caramba. E aí, o cervejeiro vai querer utilizar? Poucas pessoas são corajosas como você. Que você usou a Starmerella.
Poucas pessoas vão querer colocar um produto novo dentro da cervejaria. Você não vai saber qual é o impacto desse organismo dentro da sua planta, entendeu? Então, tem que ter o apoio. Essa tem que ver a troca. Exato, eu não entendi direito, mas eu concordei. Obrigada. Mas é exatamente isso. Você precisa ter a resposta de todo mundo, entendeu? A aceitação do mercado, toda a parte microbiológica, científica e também se vão querer produzir com esse organismo, entendeu? O que a Luciana fez de colocar um organismo novo no mercado é arriscado. A gente não sabe a longo prazo como que vai ser a resposta do público em relação a isso. A gente tem algumas... né? Sim, é legal pra caramba. Nós, como cientistas, a gente acha legal pra caramba, entendeu? Pô, legal. Eu conheço uma outra que pode ser que seja legal também. E por aí vai, entendeu? Mas a aceitação disso pro público, tanto pro público cervejeiro quanto pro público consumidor, isso vai ser ao longo prazo. Se não tem saída, se não vende... Você para a sua produção, E é por nicho também, né? Porque tem cervejaria que o público dela é fazer só alguns tipos que vendem mais mesmo. Assim, não em tá laboratório, fazer. que nem a gente estava falando, em laboratório a gente produz o que a gente quiser, a gente põe todo mundo pra fermentar, a gente isolou um monte de bicho, você põe todo mundo pra fermentar. Você acha que fala, putz, vão gostar desse organismo. Mas a gente sabe que não... Você acha, né? Eu acho. Acha. Quer provar? Não, é basicamente isso. Oi, bom dia. Felipe da cervejaria Sá de Aracaju. Agora já sei quem você é. Só quero dar meu empurrãozinho aí na questão do regionalismo, porque realmente é muito importante nós estarmos sempre conscientes do tamanho do país e da variedade, né, e diversidade que nós temos no Brasil. Então, se nós ficarmos o tempo todo pensando em só descobrir uma personalidade brasileira, nós vamos sempre excluir várias outras personalidades que temos no Brasil. Inclusive, a iniciativa mais recente da Brasev em realizar concursos regionais foi importantíssimo nesse sentido. Eu só queria dar minha contribuição no empurrão de sempre pensarmos no regional, darmos espaços ao regionalismo do Brasil. Obrigada. E obrigada pelas amostras. Carola, o Mário voltou. Ele quer saber se tem a possibilidade daqueles micro-organismos todos que estava mostrando na palestra anterior, de domesticação. Isola, e já foi feito algum teste? Então, a gente começou a isolar esses organismos. Um dos mecanismos, quando eu faço isolamento, isso são as minhas técnicas, é fazer fermentativos, ver se esses organismos estão capazes de fermentar. Antes de querer saber, identificar o organismo, fermentou. Não fermentou, ou demorou muito tempo para fermentar, não me interessa. Não interessa para esse público, pode interessar para outro público, pode interessar para outras indústrias. Então, sim, dá para fazer esse processo de domesticação. Você, numa daquelas Saccharomyces que foram isoladas, a gente pode fazer um processo de domesticação, pode fazer testes, começar a colocar ela em cervejarias e ver qual é a resposta. Acho que da mesma maneira que elas falaram, eu também já coloquei leveduras no mercado cervejeiro, leveduras que ganharam prêmios, que ganharam medalhas, e eu não comercializo, então a gente comercializa por um outro viés. E até mesmo leveduras novas, que já foram colocadas, que a gente já fez eventos como o do Pint of Science, que é o maior evento de divulgação científica do mundo. A gente já colocou leveduras novas, não convencionais, para mostrar um pouco sobre isso, contar um pouquinho do que é a ciência por trás da cerveja, de toda essa gama de diversidade que a gente tem e que todo o potencial desses organismos, que pode ser utilizado da maneira mais selvagem possível, que nem a gente fez, que nem esse projeto, ou a partir da domesticação. A gente fazer testes antes no laboratório, a gente dá uma treinadinha nela, para na hora que a gente colocar no mercado, que é o que elas fazem, colocar no mercado e já tá mais direcionado o que ela vai produzir. Então, sim. Então vamos nos encaminhando para o final, mas quero que vocês deixem uma mensagem para as cervejarias, principalmente, mas para os caseiros que queiram se aventurar. E o que vocês acham real, em poucas palavras, o que vai ser o futuro? Estamos esperando o futuro aqui, ó. Vocês podem usar nossas leveduras. Eu acho que o futuro é promissor, tá? Não é um trabalho que acontece do dia pra noite. Caracterizar uma levedura não se faz em um mês. É um trabalho longo. Uma domesticação de levedura não se faz em um mês. Então, assim, é investimento, aporte de dinheiro. Isso é verdade. A pesquisa e desenvolvimento só acontece se tiver dinheiro. Então, mas eu acho que nós todos somos entusiastas e a gente sabe o potencial que o Brasil tem. Eu acho que o futuro é muito bom. Acho que a gente vai ter um desenvolvimento rápido num período de 5 anos. Com as técnicas hoje que existem, né? É diferente
Muito tampado. Assim, como que a Gabriela falou, há pouco tempo atrás, quando ela começou a LevTech, as pessoas não queriam nem saber de fazer ensaios microbiológicos, de tentar entender se tinha contaminação ou não. O modelo só vai, entendeu? Mas a partir do momento que você começa a ver, putz, deu errado. Por que deu errado em minha cerveja? Porque você tinha uma contaminação. Porque a sua levedura não teve o desempenho esperado. E por que ela não teve o desempenho esperado? Então, assim, essa conscientização do papel da ciência, do papel de microbiologistas no mercado cervejeiro é importante. Então, isso já traz a consciência desse mercado de que precisa entender como tudo isso funciona. Aí o próximo passo é, vamos colocar leveduras novas, mostrar que não precisa ter medo, que tá aqui, elas foram testadas antes, elas estão ali, elas vão te assegurar, vão te trazer uma segurança, vão trazer perfis novos. Talvez seja uma grande vantagem você ter esses micro-organismos no mercado. Bom, então acho que o apelo também, novamente, que nem a gente estava falando antes, é universidades colaborem também, né? Acho que grupos de pesquisa entrar em contato com cervejarias, pessoal que tem mal de TOEFL, né? Por favor, eu acho que é importante, desenvolve a ciência, mas também depois desenvolve toda uma cadeia, todo um meio, né, cervejeiro. Por favor, as redes de vocês, para o pessoal de casa entrar em contato. @LevTech. E o site? www.levtech.com.br. O meu é @Laboratório da Cerveja, www.laboratoriodacerveja.com.br. Carola, deixa de novo o teu. @SpaceBeer_Project e não tem www, que a gente é aberta pro espaço, entendeu? Não é Word. Muito obrigada. Gente, obrigada. Obrigada. Encontro Selvagem é um programa realizado pelo canal Surra de Lúpulo, Abracerva, e com apoio nesta temporada do Conselho Federal de Química, CFQ. Sigam @Encontro Selvagem no Instagram e não percam nenhum conteúdo. Este podcast foi editado por Play Áudios.